Bom, vamos então iniciar, né, gente, nossa aula de hoje. Como eu falei, a aula de hoje, ela é... Como que eu posso explicar? É o que a gente chama de aula de resolução de exercícios, porque eu já tinha proposto atividade para vocês, e aí eu trouxe parte dessas atividades para estar discutindo. Vou estar mostrando a resolução, e caso tenham dúvidas, é o momento até para vocês já perguntarem. Como boa parte de vocês já falou que conseguiu fazer sem problemas, talvez até possa parecer um pouco mais monótono que o normal a aula, né? Mas, de qualquer forma, eu acho importante estar fazendo isso. Porque até para quem foi tranquilo, até para quem conseguiu resolver facilmente a lista, sempre tem aquele errinho que às vezes passa despercebido, que você vai ver a hora que você percebe o errinho, a hora que você vê a resolução do professor. Bom, peraí só um pouquinho, deixa eu me ajeitar aqui. Ajeitando aqui a altura certa da cadeira. Bom, então vamos começar. Como sempre, eu inicio a aula fazendo assim um apanhado, uma retomada da última aula, né? Nesse caso, das nossas, pelo menos das duas últimas aulas. Quando eu comecei o estudo de cinemática, e aí eu trabalhei a respeito dos conceitos velocidade e aceleração. Então, trago aí nesse slide as equações e relações de matemática que estaremos usando nessa lista em específico. A de velocidade média, né, que é ΔE sobre ΔT, basicamente distância sobre tempo. Eu diria até que essa equação, muitos de vocês devem usar no dia a dia quando vai fazer uma viagem a longa distância. Pensa, a distância entre duas cidades é tantos quilômetros, então, considerando que eu vou andar com uma velocidade tal, eu vou demorar umas 2 horas para chegar lá, umas 3 horas, enfim. Então, é um cálculo intuitivo, ninguém pega no papel para resolver, para achar exatamente a velocidade, mas a noção do significado do que é velocidade, muitos de vocês conhecem essa noção e até adotam no dia a dia, né? Mas basicamente é isso, velocidade, distância pelo tempo. Quanto maior a velocidade, maior a distância que um móvel vai percorrer em menos tempo. Ali embaixo da equação da velocidade, tem aquela relação para mudar entre as unidades de medida de velocidade, metros por segundo e quilômetros por hora, que são digamos assim, as duas unidades de medida mais importantes. Por quê? Metros por segundo, porque é a unidade de medida do sistema internacional, e quilômetros por hora, porque é a unidade de medida que a gente utiliza no Brasil, né? É a unidade que o Código de Trânsito brasileiro adota no seu regimento, né? Na hora de elaborar, por exemplo, para indicar os limites de velocidade nas vias. Utiliza-se o quilômetro por hora. E ali, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Bom, em seguida, a relação de aceleração, né, que indica uma mudança na velocidade. Se o corpo está acelerado, significa que a velocidade está mudando. Então, se a aceleração ela pode aumentar a velocidade do corpo, como ela pode diminuir, que é o que chamamos de desaceleração. Ou de frenagem, né? Quando você pisa no freio, você reduz a velocidade, então temos uma aceleração. E ali embaixo a chamada aceleração centrípeta, que tem uma mudança de velocidade, mas é uma mudança na direção. Na aceleração centrípeta, necessariamente o corpo está mudando a sua direção de movimento. É a aceleração necessária para um carro, por exemplo, para executar uma curva. Certo, gente? Bom, então esse é, resumidamente, o que a gente estudou nas duas últimas aulas. E agora, eu quero trabalhar com a parte da lista, resolução dos exercícios da lista. Então, a lista são as duas últimas atividades, a atividade A2 e a atividade A3. A2 é a atividade que trata sobre velocidade e a A3 é que trata sobre a aceleração. Então, na atividade A2, o exercício 1, eu resolvi pegar o exercício 1 já porque ele tem
como que eu posso dizer, um detalhezinho que vocês vão precisar observar, que ele é importante. Antes de vocês, digamos assim, desesperarem e começar a pagar o que você fez no caderno, espero eu concluir até o final para vocês entenderem tudo que eu falar, tá, gente? Eu falo isso porque talvez alguns de vocês não façam esse detalhezinho, só que não significa necessariamente que o exercício está errado. Bom, então vou ler o enunciado. Uma pessoa caminha numa pista de corrida e dá uma volta completa de 1.200 metros em 10 minutos. Qual é a velocidade dessa pessoa? Bom, então ali tem a distância que ela percorre, né? Que é o 1.200 metros. Então, meu delta S, minha distância. Tem gente que utiliza a letra D para representar a distância, e não tem problema nenhum. É que o símbolo mais comum para se utilizar é o delta S, né? Para indicar uma variação, né? De uma posição e outra, mas não tem problema não. Segunda informação que o enunciado nos traz é o tempo, que é o tempo de 10 minutos. E aí, com esse tempo é que tem a observação que eu queria fazer com vocês. Como o tempo está sendo dado em minutos, é incomum a gente utilizar esse tempo em minutos. Então, a gente vai fazer uma mudança nesse tempo de 10 minutos. E aí pergunta qual é a velocidade dessa pessoa. Bom, e que mudança que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mudança para segundos. Por quê? Bom, porque unidade de medida que a gente utiliza ou é um metros por segundo ou é um quilômetros por hora. E por ser essas duas unidades, ou a gente vai utilizar o tempo em horas ou vai utilizar o tempo em segundos. Nesse caso, como a distância está em metros, é mais fácil pegar o tempo e passar para segundos. Como é que eu faço para mudar? Então, cada minuto equivale a 60 segundos. Então, para passar de minutos para segundos, eu vou multiplicar por 60. Dali que sai aquele 600. 10 minutos vezes 60 equivale a 600 segundos. E essa é a equação de velocidade média. Delta S sobre delta T. Ou seja, distância sobre tempo. Então, coloquei ali a distância, né, 1.200 metros, dividido pelo tempo, que era 600. 1.200 dividido por 600. Então, velocidade média é igual a 2 metros por segundo. Bom, vamos lá. Por que eu disse para vocês esperarem um pouquinho antes de apagar o exercício, digamos assim? Eu fiz a mudança de minutos para segundos. E se não tivesse feito, está errado? Não, porque o exercício não especificou a unidade de medida de velocidade que você deve usar. Você pode usar até os minutos. Só que ali na resposta final, você teria que deixar a resposta em metros por minutos, que era a sua resposta final. E aí o resultado não ia dar 2, é claro, né? Ali você faria o 1.200 dividido por 10 ia dar 120 metros por minuto, que é uma medida de velocidade também. O que muda das duas? Só o grau, né? O quanto que está demonstrando. Só que, mais uma vez, sempre é indicado que se faça essa mudança de unidade, de minutos para segundos. Eu fiz, na resolução eu fiz, demonstrei. Quem não fez, não precisa ficar chateado, porque não está necessariamente errado, já que o exercício não exigiu essa mudança de unidade. Tudo bem, gente? Tudo. Eu não tinha feito essa conversão de minutos para segundos. Eu só tinha feito essa primeira parte. Segunda parte o senhor explicou aí, que deu 120 metros por minuto. Uhum. Mas não tem problema, viu? Se você deixou e chegou na resposta 120, não tem problema. Só que você tem que colocar 120 metros por minuto. Lembrando que isso, tem que pôr a unidade certa. Lembrando que símbolo de minuto é MIN, né? O min, é um símbolo para representar. Então seria M/min. E não está errado. Ok? Ok. Errei, professor. Coloquei M/n. Esqueci do min. Isso. E essa parte, nesse caso, aí você teria errado não o exercício como um todo, né? Você teria errado a parte final, que é colocar essa unidade de medida.
É importante observar, é importante não errar isso. Por isso que eu enfatizo. Uhum. Certo. Ok, gente? Ok. Eu vou passar. Posso passar para o próximo? Boa noite, Wilson. Seja bem-vindo à aula. Como eu tinha comentado, então, essa aula eu estou só fazendo a discussão de alguns dos exercícios das nossas últimas listas, ok? Alguém está fazendo, copiando? Quer que eu dê algum tempinho ou posso seguir para o próximo? Eu estou copiando essa outra resolução que o senhor passou, né? Mas assim, no mesmo lugar onde eu já fiz, é só para ter os Tudo dois. bem. Tá, então vou aguardar um minutinho para você fazer. A hora que terminar, você me avisa, tá, Regina? Ô, professor, Pois não, Wilson. eu estou fazendo que eu tiro eu salvo ela e mando imprimir e eu copio no caderno para me respondendo mais tranquilo. Pode Tudo ser bem, assim? não tem problema. Aí eu assisto a Só aula, pode. porque eu pego a explicação, eu pego bem mais rápido. Tudo bem, tudo bem. Beleza. Ok, professor. Vou fazer que nem o viu também, para não enrolar. Não, por mim tudo bem. Não, porque vai ficar gravado, né? O professor está gravando. Eu tô Certo, gravando, Uhum. depois eu vou postar lá para vocês a gravação. Então tá, beleza. Mas de qualquer jeito, gente, hoje não vai ser demorado, tá? Como eu falei, é só resolver os exercícios. Eu não vou resolver todos. Bom, se vocês quiserem, depois eu posso até tentar. O problema é aquilo que eu comentei no início da aula. É preparar. Porque em sala, o que eu faria? Eu ia escrevendo um quadro, por exemplo, o exercício 2. Vou lá e faço o 2 e seria tranquilo. Só que aqui eu tenho que preparar antes o slide com o exercício, isso que demora tempo, né? Então, por isso que não dá para eu ir fazendo assim. Eu não conheço, assim, no sentido, eu não sei trabalhar com um quadro digital ali, né? Eu nunca trabalhei ainda. Então, eu não sei como é que eu conseguiria fazer isso. Talvez até uma coisa que eu deva buscar, né, com o professor, tentar mexer com essa ferramenta. Mas, por enquanto, a ferramenta que eu sei utilizar é do slide. Por isso que, às vezes, eu fico limitado a isso. Deixa eu só verificar uma coisa antes, gente. Eu tenho a impressão que eu inverti ordem. Só para eu... Não, tá certo, é isso mesmo. Bom, por que eu fui para o exercício 5? Porque o exercício 5, ele envolve mudança de unidade de medida, que eu acho que é importante também eu estar trabalhando com vocês a respeito disso. Certo? E aí eu não sei, que aí eu fiquei um pouco... eu tô com medo de eu ter entendido errado. Desculpa, você quer falar alguma coisa, Regina? Não, professor, desculpe, é que eu liguei. Tá, não, tudo bem. Eu não sei se eu entendi certo, né? Agora eu não lembro quem foi que estava perguntando na nossa aula da semana passada a respeito das dificuldades que estava tendo, e até por isso é um dos objetivos eu estar fazendo essa resolução aqui, essa aula de resolução, e aqui eu estou colocando o processo, né, o que eu fiz para chegar nos resultados. Só que eu não estou demonstrando a parte de resolver o cálculo, né? Aquele resolver na ponta do lápis. Essa parte é que eu não estou fazendo. E aí eu não sei se essa é a dificuldade de vocês. E se for o caso, aí eu posso depois preparar uma outra videoaula para estar demonstrando se for a necessidade de vocês, tá? Do contrário, eu vou seguindo do jeito que eu preparei aqui mesmo, só que daí, para eu saber se é a dificuldade de vocês, eu vou precisar de um retorno. Professor, eu entendi o que está sendo feito aí, mas eu tive dificuldade nisso. Aí eu tenho que ter essa devolutiva para eu poder adaptar na próxima aula depois também, tá, gente? Bom, então, nesse exercício 5, eu pulei, né? Eu pulei os outros exercícios. Por quê?
Porque a resolução dos outros é muito similar à resolução do primeiro. E eu imagino que, se conseguiu fazer o primeiro, não vai encontrar problema com os demais. Inclusive, no 2, 3 e 4, não tem o problema da unidade de medida que tinha no primeiro exercício, né? Então, assim, se alguém quiser tirar dúvida depois dos outros, pode estar perguntando para mim. Mas eu achei importante eu estar focando agora no exercício 5, que ele envolve mudança de unidade de medida. Na letra A, então, ó, a gente tem a unidade em quilômetros por hora e pede para passar para metros por segundo. Então, 72 quilômetros por hora. Quanto equivale isso em metros por segundo? De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, se eu pegar lá o 72 e dividir por 3,6, 72 por 3,6, a resposta dá 20 metros por segundo. Então, para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, então, divide por 3,6, 72 quilômetros por hora, equivale a 20 metros por segundo. Ok, gente? E aí é o que eu comentei no minuto anterior. Eu não sei se há dificuldade nesse passo a passo do 72 dividido pelo 3,6. Só que para fazer isso eu teria que preparar uma outra aula, tá? Mas se alguém tiver dificuldade com isso, pode falar que daí eu já faço nova adaptação da aula para na semana que vem discutir isso também. Letra B. É a mesma ideia, quilômetros por hora para metros por segundo, só mudou o valor da velocidade. Então, 108 para metros por segundo, né, quilômetros por hora para metros por segundo, dividido por 3,6. 108 dividido por 3,6, 30 metros por segundo. Certo? A letra C, agora tem uma pequena diferença. E qual é essa diferença? É que agora, em vez de quilômetros por hora para metros por segundo, é metros por segundo para quilômetros por hora. Bom, seguindo a mesma linha de raciocínio, depende desse 3,6. Só que como é situação inversa, em vez de dividir, agora eu vou multiplicar por 3,6. E 9 vezes 3,6, temos o 32,4 km por hora. Então, 9 metros por segundo equivale a 32,4 km por hora. Só para vocês terem uma ideia, gente, dessa velocidade, 9 metros por segundo é um pouco menos do que a velocidade dos corredores de atletismo. Quando falo corredores, aquelas provas rápidas, tipo 100 metros rasos, que é a prova, né, que o Bolt ganhou 1 milhão de medalhas até ele aposentar. Essas provas curtas de atletismo é dessa velocidade, entre 9 e 10 metros por segundo, que é a velocidade deles, né? Então, você vê, o cara tá correndo ali uma velocidade superior a 30 km por hora. Os caras correm muito, tá? A velocidade, na minha opinião, é uma velocidade extrema. Na minha opinião, não, né? Os caras, eles estão no extremo do condicionamento físico deles, no extremo da competição do esporte deles, e essa velocidade é uma velocidade bastante intensa. Para uma pessoa, né? Para carro, a gente acostumou com o carro, já não dá muito valor para uma velocidade de 30 km por hora, mas é uma baita velocidade para um cara estar correndo. Letra D, então a mesma ideia, né? 100 metros por segundo para quilômetros por hora, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, 100 vezes 3,6, 360 quilômetros por hora. Ok? Ok, desculpa, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta do exercício 5 ou tranquilo esse exercício? Tranquilo, professor. Ele realmente não é muito difícil, né? A ideia é só tentar... Ótimo. A ideia é só lembrar, né, do dividir por 3,6 ou multiplicar por 3,6. Professor, Pode perguntar. lá no Moodle vai estar essas atividades, atividade 2, A2, exercício 5 vai estar assim, né? Então, no Moodle, essas daí são atividades que eu já tinha passado para vocês. A A2 é do dia 31 de agosto. E a A3 é da semana passada, do dia 14 de setembro. Então essa 2 eu tenho ela já pronta.
Já feita, vou imprimir a 3? A3 que é a dessa Tá. semana. Tá, beleza. Quer dizer, que é a da semana passada, né? Aham, tá. Obrigado, senhor. Nada. Bom, agora o exercício 6 ainda da lista anterior. Sabe-se que um atleta chega a uma velocidade de 5 metros por segundo em provas de longa distância. Bom, só fazer um adendo aqui, gente. Na verdade, eu tento, nesses exercícios, utilizar dados realmente reais. Eu falei, agora há pouco que a velocidade do corredor chega entre 9 e 10 metros por segundo, né? Só que aquilo ali são provas curtas. Em provas curtas, o cara consegue correr numa velocidade máxima. Isso aí seriam provas de longa distância. Aquelas do 800 metros, por exemplo, de distância, correndo já é uma prova bem maior, ou até numa maratona. Isso aí, esses 5 metros por segundo, eu imagino que seja a prova da maratona, né? Ou a meia maratona. A maratona, ela é 42 quilômetros de distância. Gente, eu cansei só de pensar nessa distância. Bom, corrida não é meu esporte mesmo, né? Eu não sei que eu não conseguiria correr tudo isso, né? Mas tem os caras lá que aguentam, é um tipo de esporte, eu diria que é quase um esporte totalmente diferente do atletismo de curta distância, né? O porte físico do atleta é totalmente diferente, porque exige um nível diferente do corpo, né? Então, por isso que a velocidade nessas provas é totalmente diferente, né? De uma prova para outra. Bom, então esses 5 metros por segundo, realmente, longas distâncias, é uma velocidade coerente, tá? Considerando um atleta que percorre com essa velocidade e sabendo ainda que ele deu 2 voltas na mesma pista de 1.200 metros, diga qual foi o tempo de corrida deste atleta. Esse exercício, ele tem uma pegadinha, digamos assim, tem um detalhezinho que ele pode induzi-los ao erro. Por isso que eu achei importante fazer esse daqui também. Bom, primeiro as informações, que são importantes. Os 5 metros por segundo, né, que é a nossa velocidade. Aqui eu vou considerar que ele está correndo a uma velocidade fixa, tá? A distância, né, a pista tem um comprimento de 1.200 metros, só que ele vai correr 1.200 metros para cada volta que ele der. E aí que está a malandragem desse exercício, ó. Bem aqui ele fala que o atleta deu 2 voltas. E se você não observou essa parte escrita ali de 2 voltas, você vai chegar no resultado final do exercício. No resultado errado, né, no final do exercício. Então, como ele deu 2 voltas na pista e cada volta é 1.200 metros, eu vou pegar esse 1.200 e multiplicar por 2. Por que 2? Porque foram 2 voltas. Então, na verdade, esse atleta ele correu uma distância de 2.400 metros. O que está querendo é o tempo de corrida, ou seja, em quanto tempo ele fez essas 2 voltas nessa pista. Então, a equação, né, de velocidade média, né, ΔS sobre ΔT, ou seja, distância sobre tempo. E aí nós temos ali a velocidade agora, e essa é outra coisa que esse exercício é diferente, é que agora eu tenho a velocidade. Então, 5 eu substituo no lugar do V. O 5 é meu V. E a distância está ali, ó, 2.400, dividido pelo tempo, que é o que eu vou descobrir. E aí, esse tempo, como ele está embaixo, eu vou mandar ele para o outro lado. Se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar esse tempo. 5 vezes ΔT é igual a 2.400. Agora, o 5, que está multiplicando o tempo, eu vou passar para o outro lado. Ó. Ele está em cima, ele vai passar embaixo, vai ficar 2.400 dividido por 5. Aí, fazendo agora a continha, 2.400 dividido por 5, a resposta dá 480 segundos. Essa é a minha resposta final. E eu deixei em segundos mesmo, porque o exercício não exigiu uma unidade de medida específica. E como a velocidade está em metros por segundo, o tempo encontrado é em segundos. Ah, professor, e se eu quiser saber um pouco melhor sobre esse tempo, poderia ter tentado descobrir em minutos quanto que é? Poderia. Bastava ter dividido por 60, né? Ao dividir por 60, 480 dividido por 60, você teria um tempo de 8 minutos. Tá certo?
Tá certíssimo. Só que o exercício não exigiu que mudasse o tempo para minutos. Por isso que eu... Desculpa. Por isso que eu nem coloquei esse tempo em minutos ali no resultado, para evitar de confundi-los. Tudo bem, gente? Esse exercício eu acho que ele foi um pouquinho mais difícil, né, gente? O exercício, professora, para mim não teve dificuldade para resolver, né? Porque eu percebi isso, multipliquei. Só que eu não sei como é que eu fiz, eu parece que eu simplifico muito. Eu cheguei no mesmo resultado, mas eu não coloquei aquele 5 dividido por... Era 5 igual a 2.400 dividido por delta T. Eu fiz aqui tudo muito simples, chegou o resultado, mas eu vou ter que ser mais cuidadosa para pegar as informações, entendeu? Eu estou percebendo aqui, eu não estou colocando velocidade 5, entendeu? Eu já vou direto, eu já vou pegando e já vou fazendo direto lá na fórmula, então, sem pegar esses resultados. Isso posso errar também em outro exercício mais complexo, vamos dizer assim, né? Então, desse jeito que você está falando, não está errado. Não, então, eu sei, professor, mas eu posso me induzir ao erro em alguma outra, porque aquela coisa de você fazer as coisas meio apressada, ou meio assim, já, que tá gostoso, vamos fazer rápido, né? E aí é onde pode me induzir ao erro depois mesmo. Sim, sim, e era esse ponto que eu ia comentar. Às vezes a gente vai muito na confiança e acaba errando o detalhe, né? Sim, uma coisinha, um número ali, né, já sim. Muda tudo. E no meu caso, como eu estou explicando o exercício, eu preciso fazer detalhado, porque nem não, todos... sim, é o bom, né, que aí você vai pegando, mas é que eu sou desse jeito, né, aquela ansiedade, o rapidão já me resolvo, né, então, mas eu posso errar. Pode. É você, digamos assim, pular etapas, aumenta a chance de errar. Sim, com certeza. Mas eu acho importante eu reforçar que não é errado, tá? Você já colocar e substituir direto não está errado. Mas é exatamente isso que você falou, Regina. Vai diminuir sua chance de errar se você fizer o passo a passo, né? Isso. Bom, obrigada. De nada. Bom, podemos ir para o próximo, gente? Da lista 2, da atividade A2, eram esses exercícios que eu trouxe para vocês, tá? Os que eu pulei são porque eles são muito parecidos entre eles. E aí eu achei que não precisava tanto eu estar reforçando a resolução deles, né? Eu acho que eu fiquei com medo de fazer a lista toda e a aula acabar ficando muito maçante. Então, por isso que eu foquei nesses exercícios que seriam mais difíceis, tá, gente? Então, agora vão ser os exercícios da lista 3. E aí eu fui no mesmo raciocínio. Eu pesquei aqueles exercícios que eu acho que poderiam ter alguma dificuldade em sua resolução. Então, aí eu tenho também uns 3 exercícios dessa lista que eu vou estar resolvendo agora com vocês. Bom, então, exercício 3. Um móvel parte do repouso e, com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Determine o tempo decorrido até atingir essa velocidade. Então, agora, ele, nesse exercício, fala de aceleração, que é o conteúdo, né, da atividade 3, só que agora ele não deu na estrutura certinha, igual eu tinha feito os exemplos com vocês, que dá a velocidade e o tempo pede aceleração. Nesse exercício, ele deu a aceleração e quer o tempo. Então, vai ser uma resolução parecida com o que foi a resolução desse último exercício que eu tinha resolvido da lista anterior. Então, primeiro, vamos pegar as informações, né? A aceleração, que é uma informação que já está de cara ali, né? 5 metros por segundo ao quadrado. Essa informação repouso parece que é insignificante, mas ela é importante, significa que a velocidade repouso significa velocidade zero. Quando fala que ele parte do repouso, quer dizer que ele estava parado e ganhou velocidade, ou seja, velocidade inicial é zero. E atinge velocidade de 20 metros por segundo, que vai ser minha velocidade final. Determine o tempo decorrido, ou seja, o exercício quer que calculemos o tempo.
A equação é a equação de aceleração média, que é parecido com a de velocidade, mas não é idêntico, porque as informações que a gente tem são outras, né? Então, aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, 5 é igual a 20 menos 0. Por que 20 menos 0? Porque ali é ΔV, é a variação da velocidade. 20 menos 0, porque é a velocidade final menos inicial. Então, ele atingiu 20 e partiu do zero. Por isso que eu coloquei ali 20 menos 0. Então, 20 menos 0 dividido pelo ΔT, que é o tempo que eu vou descobrir nesse exercício. E aí, mais uma vez, né, o tempo é o que eu quero descobrir, então ele não pode estar embaixo. Eu tenho que passar ele para a parte de cima. Então, ele está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Vai ficar 5 vezes t, né, porque eu passei o t multiplicando, é igual a 20 menos 0, que dá 20. E agora o 5 que está multiplicando t, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar ΔT é igual a 20 dividido por 5. 20 dividido por 5, então ΔT é igual a 4 segundos. Ou seja, esse móvel levou 4 segundos para atingir a velocidade de 20 metros por segundo. Uma baita de uma aceleração. Mas o que o exercício está pedindo é o tempo, e chegamos a esse valor de tempo, em 4 segundos. Ok, gente? Ótimo. Vamos ao próximo exercício, então. O próximo exercício é o 4, e o 4 ele tem uma observação que ela vai ser muito importante da gente fazer, e dessa vez eu não considero tão opcional, que tem a ver com as unidades de medida. Bom, então, certo móvel, dessa número 4, né? Tudo bem. Então, aí eu vou estar resolvendo agora. Bom, se entendeu, se sanou a dúvida, só passa batido, mas se quiser perguntar alguma coisa, pode mandar aí pelo chat mesmo, que daí a gente tira a dúvida. Mas nesse exercício teria que transformar assim. Bom, aí eu vou explicar, né, o que aconteceria se não transformasse. Certo móvel se movia com velocidade... Ficou redundante, né? Móvel se movia, mas, enfim, né? Ficou estranha a escrita, mas não está errado não, tá, gente? Certo móvel se movia com velocidade 18 km por hora e teve sua velocidade variada para 72 km por hora em 10 segundos. Qual é a aceleração do móvel? Então, ele estava com a velocidade 18 e foi até 72. Quer saber quanto que é o valor dessa aceleração? Então, as informações. A velocidade inicial, né? Por que é essa inicial? Porque ele se movia com essa velocidade. Tá. Que é o 72 km por hora, e o tempo, que é o 10 segundos. Bom, onde que está o detalhe? Como é a aceleração, a gente não utiliza a unidade de medida, aceleração, quilômetros por hora ao quadrado, porque é uma característica de tempo muito longo. Você medir a variação de velocidade em questão de horas. Então, não se utiliza essa unidade de medida de aceleração. Poderia existir? Até poderia, mas não se utiliza. E outro problema, o tempo está em segundos e a velocidade está em quilômetros por hora. Então, a gente vai ter que mudar algum deles. E, nesse caso, o ideal vai ser mudar a unidade de velocidade. Então, o que eu faço? Como eu tinha feito da lista anterior, fazer a mudança de quilômetros por hora para metros por segundo. Bom, quer saber a aceleração do móvel, né? Mas para saber a aceleração, eu tenho que fazer essa mudança de unidade de velocidade. Como é de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, 18 dividido por 3,6 dá 5 metros por segundo, e 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Fazendo todas as ressalvas e observação da mudança da unidade de medida que eu precisaria fazer, então posso utilizar a equação de aceleração média. Aceleração média, ΔV sobre ΔT. Então, ΔV, que é a variação de velocidade, final menos inicial.
Velocidade final era 20, a inicial era 5, então faço 20 menos 5. Então, 20 menos 5 dividido por 10. 20 menos 5 dá 15, né? 15 dividido por 10. Então, minha aceleração média dá 1,5 metros por segundo ao quadrado. Chegamos na resposta final, utilizando-se da unidade de medida no sistema internacional. Tudo bem, gente? Um detalhe. E se eu não tivesse feito a mudança de unidade, teria um problema? Bom, teria um problema com a unidade de medida final. Como eu disse, usar o quilômetros por hora quadrado não se usa. Nesse exercício, se você tivesse deixado, sem mudar a unidade, você ia ter a velocidade em quilômetros por hora, então a resposta ficaria quilômetros por hora por segundo. É uma unidade de aceleração? Até é uma unidade de medida de aceleração, mas ela não é utilizada. Por isso que nesse exercício é altamente necessário fazer essa mudança de unidade de medida para chegarmos na unidade do sistema internacional. Tudo bem, gente? Professor, quer dizer que quando tiver duas unidades, no caso, né, eu senti dificuldade nesse exercício, porque eu fiquei meio assim, eu tinha que transformar, mas eu não sabia qual que eu transformava. Aí, então, quando tiver quilômetro por hora, eu transformo em metro por segundo, que é essa, dividir por 3,6, né? Esse raciocínio é o mais fácil, Regina. Se você vem em quilômetros por hora e transformar para metros por segundo, é o raciocínio mais fácil, é o que você mais vai precisar fazer na maioria dos exercícios. Tem exercícios que pode pedir o contrário? Até tem. São menos comuns e geralmente são exercícios mais complicados. Aqueles típicos exercícios de vestibular, né, que às vezes eles fazem um pouco mais complicado para tentar pegar a habilidade do aluno de observar esses detalhes. Mas é porque provas de vestibular é uma competição, né? Eles querem pegar exatamente o aluno que consegue identificar mais detalhes, né? Não é necessariamente apenas uma prova para medir conhecimento, é um pouco mais do que isso, né? Envolve uma competição, por isso que essas provas de vestibulares têm essas, digamos, essas pegadinhas, né? Mas, em geral, é o raciocínio do que você falou mesmo, Regina. Tá em quilômetros por hora, passar para metros por segundo, esse é o caminho mais fácil mesmo. Ah, tá, obrigada. De nada. Vamos ao próximo, então. Calcule a aceleração centrípeta de um corpo que executa um movimento circular de raio 50 metros com velocidade de 20 metros por segundo. Bom, aqui está falando de aceleração centrípeta. A princípio, não teria dificuldade nesse exercício. Mas como é um tipo de cálculo que eu imagino que vocês não façam, não tenham feito tanto pelo menos no dia a dia a gente não faz esse tipo de cálculo, eu resolvi comentar esse exercício. Então, falou de aceleração centrípeta, eu tenho a equação específica para aceleração centrípeta. E aí eu tenho as informações. Quais são as informações? O raio do movimento circular, é importante. Às vezes, aqui nesse exercício está falando que ele executa um movimento circular. Às vezes, o corpo em movimento ele não completa uma volta. Que é o que acontece, por exemplo, na estrada, né? Uma curva você faz como se fosse um pedaço de um círculo e não um círculo completo. Mas mesmo assim sempre tem o raio, né? O raio indica a curvatura dessa pista. Quanto menor for o raio, mais acentuada é a curva. Então esse é o raio, 50 metros, e a velocidade, 20 metros por segundo. Então, qual vai ser a aceleração centrípeta nessa situação? Que é o que o exercício está pedindo para a gente. Então, a equação de aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Então, V é a velocidade, então é o 20 ao quadrado dividido por 50. Aqui o próximo passo ele é muito importante. Você não pode dividir o de cima com o de baixo antes de fazer esse elevado ao quadrado, tá? Esse 20 elevado a 2 tem que ser a primeira coisa que tem que ser feita. Então, 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá... Ih, gente, o exercício está errado. Vocês estão vendo que está errado aí? 20 ao quadrado dá 100.
Não, né? Não, é 400. Exatamente, ali até a Evelyn mandou ali também no chat. Então, deixa eu só corrigir. Eu fiz só para ver se vocês estavam espertos. O velho truque do professor que não quer admitir o erro, né? Tá. Vamos lá. Isso aqui tudo direitinho, tá? Isso. 400 e não 100. 400 dividido por 50, 8 metros por segundo ao quadrado. Ok, gente? Ok. Bom, como eu falei, é um tipo de cálculo que talvez vocês não estejam tão acostumados, pelo menos no dia a dia é bem mais difícil, diria improvável até você utilizar uma equação envolvendo aceleração centrípeta, mas tomando todos os cuidados, principalmente com a potência, né, o elevado ao quadrado, acaba não sendo um exercício difícil. Ok, gente? Vamos... Ok. Então, o exercício 6. O exercício 6 é a mesma pegada, é a mesma ideia do exercício 5. Eu só queria reforçar um pouco, que a minha preocupação é o tipo de cálculo que eu supus, né, que vocês tenham menos contato, que é esse que envolve a potência, que envolve a aceleração centrípeta. Desculpa, gente. Barulho aqui do lado de fora de casa. Um carro de corrida está numa competição em uma pista circular de raio 100 metros. Esse carro percorre um trecho com velocidade de 30 metros por segundo. Calcule a aceleração centrípeta deste carro. Em todos esses exercícios... Oi? Desculpa. Tá, tudo bem. Em todos esses exercícios que eu estou trabalhando da aceleração centrípeta, eu estou considerando a velocidade do carro constante. Então, o carro ele mantém o mesmo valor de velocidade enquanto ele está executando a curva, que, na verdade, é o indicado a se fazer, né? Tem gente que quer pagar uma de piloto de Fórmula 1 e quer fazer a curva acelerando, só que isso você pode escapar da curva, tá? Então, é uma forma de dirigir muito arriscada. Então, todos esses exercícios eu estou considerando o carro, o móvel, sempre mantendo a velocidade em módulo constante, tá? Em valor constante. Bom, então, o carro percorre trecho com velocidade de 30 metros por segundo, calcula a aceleração centrípeta do carro. Bom, as informações. O raio da curva, 100 metros. Segunda informação, a velocidade, que é o 30 metros por segundo. E a pergunta, né? Aceleração centrípeta. V ao quadrado sobre R, que é a equação de aceleração centrípeta. Então, vou substituir, né? A velocidade é o 30, então fica 30 ao quadrado dividido pelo raio, que é o 100. 30 ao quadrado dá 900. Dessa vez eu não errei. 900 dividido por 100, 9 metros por segundo ao quadrado. Ok, gente? E, gente, acabou terminando até bem antes do que eu achei que fosse terminar. Porque eu planejei, né? Eu imaginei uma discussão a respeito da lista, dos exercícios, mas pelo que eu pude perceber, vocês não estão tendo grandes dificuldades com esses exercícios. Então, a aula acabou fluindo muito mais rápido do que eu achei que fosse fluir. E com isso eu terminei a aula de hoje. Está dispensado, tá, gente? Uma boa noite a todos vocês.